Vamos lá, galera, para a nossa questão de número 9 sobre calorimetria. Um bloco de cobre de massa 100 gramas é retirado de dentro de um forno e rapidamente colocado em uma garrafa térmica que contém 500 gramas de álcool etílico. A temperatura do álcool etílico aumenta de 30 graus Celsius para 40 graus Celsius. Se o calor específico do cobre é 0,1 calorias por grama grau Celsius e o do álcool etílico 0,6 calorias por grama grau Celsius, qual a temperatura do forno em graus Celsius? Galera, olha só, nós temos aí cobre e álcool trocando calor entre si, beleza? E aí, se o cobre foi retirado do forno e colocado dentro de uma garrafa térmica, a temperatura inicial do cobre é exatamente igual à temperatura do forno, já que ele se encontrava em equilíbrio térmico. A partir do momento que eu coloco esse cobre em contato com o álcool etílico, você percebe que a temperatura do álcool aumentou e a temperatura do cobre diminuiu, ou seja, o cobre fornece calor para o álcool, de maneira que a temperatura do cobre diminui até chegar em quanto? 40 graus Celsius. Assim como a temperatura do álcool aumenta até chegar em graus Celsius. Então você percebe que essa curva aqui permanece uma constante, ó, em 40 graus Celsius, o que significa dizer que 40 graus Celsius é a nossa temperatura de equilíbrio térmico, beleza? Temperatura de equilíbrio térmico. E aí vamos anotar alguns dados importantes, ó. Vamos destacar alguns dados importantes. Olha só. Primeiro ele disse que a massa do cobre é de 100 gramas, perfeito? Então aqui, ó, cobre 100 gramas, tranquilo? Disse que a garrafa térmica contém 500 gramas de álcool etílico. Álcool etílico são 500 gramas, perfeito? A temperatura do álcool etílico variou de 30 para 40, tranquilo? O calor específico do cobre, 0,1 calorias por grama grau Celsius. Vale destacar aqui, ó, certo? O calor específico do cobre, 0,1 calorias por grama grau Celsius. E o calor específico do álcool etílico, 0,6 calorias por grama grau Celsius. E a pergunta é, qual é a temperatura inicial do forno, beleza? E aí vamos lá, beleza? Olha só, nós temos que todo o calor cedido pelo cobre, mais todo o calor recebido pelo álcool, quando somados tem que dar quanto? 0. Como só houve variação de temperatura, essa quantidade de calor envolvida é quantidade de calor sensível. Então nós teremos o seguinte: a massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura do cobre, temperatura final menos inicial, mais a massa do álcool, calor específico do álcool, variação de temperatura do álcool, temperatura final menos inicial, isso tudo igual a 0. A massa do cobre, 500 gramas. Vou colocar aqui, ó. O calor específico do cobre, 0,1 calorias por grama grau Celsius. Pelo gráfico, 40 é a nossa temperatura de equilíbrio térmico e a temperatura inicial do cobre eu não sei, beleza? A massa do álcool etílico, só uma correção aqui, a massa do cobre é de 100 gramas, tranquilo? A massa do cobre, 100 gramas, perfeito? A massa do álcool, agora sim, 500 gramas. Calor específico do álcool, 0,6 calorias por grama grau Celsius.
A temperatura final do álcool é 40. A temperatura inicial do álcool, 30 graus Celsius. Isso tudo igual a 0. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção, nós temos um produto igualado a 0. Se você quiser, você pode fazer algumas simplificações. Eu, por exemplo, cortaria um 0 aqui do 500 com um 0 do 100. Ah, Taveira, poderia cortar os dois zeros? Poderia. Mas como aqui eu tenho 0,1, quando eu multiplicar por 10, dá 1. É mais fácil fazer conta com 1 do que com 0,1, concorda? Então, como aqui eu tenho um produto, eu posso simplificar. Só simplifiquei um 0 com outro 0. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu fizer aqui 10 vezes 0,1, isso vai me dar 1. Ou seja, 1 vezes 40, estou só repetindo, menos temperatura inicial do cobre, mais. Ora, quando eu fizer 40 menos 30, isso vai me dar 10, beleza? Quando eu fizer 50 vezes 0,6, isso vai me dar 30. Então, 50 vezes 0,6, 30, vezes 40 menos 30, 10. Estou só repetindo aqui, indo devagar para não causar confusão. Agora sim, aqui eu vou aplicar a distributiva. 1 vezes 40, 40. 1 vezes T0, T0. Negativo aqui, correto? Mais 30 vezes 10, 300. Isso tudo igual a 0, beleza? Se eu fizer 40 mais 300, dá 340. Se eu passar para o outro lado, passa negativo, menos 340, beleza? Eu posso cancelar esse menos com esse menos aqui, e nós concluímos que a temperatura inicial do cobre e, por consequência, a temperatura do forno foi de 340 graus Celsius, beleza? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a nossa alternativa seria a letra D de dado. Beleza, galera? Valeu! Até a próxima!